Olá, estudantes! Sou a professora Juliana Moraes, do IFPE, e hoje iremos fazer a nossa aula gravada da componente de gestão de tratamento de águas e efluentes. Nossa aula gravada terá como conceitos básicos de esgoto sanitário, quais são as características desse esgotamento sanitário e os tipos de sistema de esgotamento sanitário. Então, para a gente começar, a gente precisa entender como é que funciona o ciclo sanitário da água, ou seja, como é que a água está na nossa vida, como é que a água está na nossa casa, desde o momento que ela chega limpa até o momento que a gente utiliza e essa água vira esgoto. Esgoto doméstico, no nosso caso, de residências, mas a gente também tem outro tipo de esgoto, que é o esgoto industrial. Mas vamos focar aqui no nosso esgoto doméstico. Então, a gente tem, no início desse ciclo sanitário, uma forma de captação de água, que vocês já estudaram lá no livro texto. Então, essa captação ela é feita, aqui nesse exemplo é de água de superfície, então essa captação é feita, é bombeada essa água até chegar numa ETA, uma estação de tratamento de água, onde nessa ETA vão ser utilizadas técnicas de tratamento, no intuito de deixar essa água potável para consumo humano. Então, vai haver o tratamento convencional, né, com a coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção. A partir do momento que ela sai da ETA, ela está própria para o consumo humano. Então, ela vai ser reservada, né, nos reservatórios e depois distribuída para a cidade, tá certo? Então, assim ela chega na nossa casa. Quando ela chega na nossa casa, a gente vai fazer o uso dela. A gente vai utilizar essa água para tomar banho, para lavar roupa, para lavar a casa, né, para dar descarga, diversas atividades que a gente precisa utilizar a água. Então, quando a gente utiliza essa água, ela passa de ser água de abastecimento e vira esgoto doméstico. Então, é aí que a gente tem a geração de esgoto. Esse esgoto, se ele não for coletado, se ele for eventualmente direto para o rio, a gente vai estar com a situação ambiental prejudicada, porque esse rio ele vai ficar poluído. Daqui a pouco a gente vai ver por que esse rio polui, tá certo? Então, a gente precisa, depois da geração desse esgoto, coletar, tratar, aí sim depois a gente pode fazer a distribuição final. Então, aqui a gente está a representação, a água chegou, a gente utilizou essa água nas nossas casas, o esgoto foi gerado, e aí a gente tem aqui uma simulação de uma ET, que é a estação de tratamento de esgoto, para depois seguir para a destinação final. Então, é importante observar que essa ET, ela pode ter diversas configurações, dependendo do nível de tratamento que a gente queira alcançar. Então, aqui está só uma representação bem simples de um gradeamento e um decantador, mas ela não é bem assim, isso aqui é um tratamento muito, muito simplificado. Na verdade, ela precisa de mais etapas de tratamento até que esse esgoto tratado esteja em condições adequadas de ser lançado no rio, sem prejudicar esse rio, tá certo? Então, a gente tem como ciclo sanitário, desde o início lá na captação da água de superfície, essa água bruta no rio, o tratamento dessa água, para essa água virar uma água potável, a distribuição e o consumo nas nossas casas. Depois que a gente consome, vem a geração do esgoto, a coleta, o tratamento e a disposição final, que pode ser até no mesmo rio, tá certo? Desde que ele tenha sido tratado adequadamente. Então, quando a gente fala de esgoto, geralmente a gente tem na nossa cabeça a concepção de esgoto doméstico. Mas, quando a gente fala de uma maneira mais técnica, a gente pode falar nele como esgoto sanitário. Tá certo? E esgoto sanitário é diferente de esgoto doméstico, porque a gente vai ver daqui a pouco que o esgoto doméstico é parte do esgoto sanitário. Então, esgoto sanitário e esgoto doméstico são coisas diferentes. Então, o que é composto o esgoto sanitário? O esgoto sanitário, ele é composto pelo esgoto doméstico, pelo esgoto industrial, por águas de infiltração e por uma contribuição pluvial parasitária. Vamos explicar mais ou menos o que não deve acontecer, mas vamos explicar cada bolinha dessa. O esgoto doméstico é aquele esgoto que a gente gera na nossa casa, como eu falei no slide anterior, aquele que a gente gera geralmente na cozinha e nos banheiros, tá certo? Então, a gente utiliza a água e gera o esgoto doméstico. Águas de filtração são águas que estão no solo, presentes no solo, e que podem, eventualmente, infiltrar na rede coletora.
tá certo? Então, essa água está no solo. Em geral, a gente tem uma taxa de infiltração mais ou menos fixa. E ela vai infiltrar na rede coletora. Ela pode infiltrar mais ou pode infiltrar menos, dependendo de alguns aspectos, como, por exemplo, se a rede coletora é mais nova ou mais antiga. Se ela for mais nova, então a gente tem uma tubulação, né, com um sistema de vedação mais eficiente. Se ela for mais antiga, então essa vedação já não está tão boa mais, então acontece a infiltração do solo, da água que está no solo, para dentro da rede coletora. Pode acontecer também um outro caso, por exemplo, em locais que tem um nível de lençol freático alto, e aí esse solo está com mais água nos seus poros vazios, então aí consegue ter uma taxa de infiltração maior. Então, quando a gente dimensiona, que não é objeto de estudo de vocês, uma rede coletora, a gente tem que levar em consideração qual é essa taxa de infiltração na rede coletora, que vai ser em função do solo, em função do tamanho da rede coletora, da idade dessa rede coletora. A gente tem uma outra bolinha aqui que é o esgoto industrial, ou seja, o esgoto gerado pela indústria. Cada indústria vai ter seu esgoto industrial bem característico, dependendo do seu processo produtivo. Então, uma indústria de produção de doce, ela vai ter um esgoto característico da produção de doce. Uma indústria de processamento de leite vai ter uma outra característica, vai ser diferente em função do seu processo produtivo, tá certo? Aí vocês podem perguntar, esgoto industrial pode ser lançado na rede coletora de esgoto, como se fosse o esgoto doméstico? Não, não pode ser lançado sem tratamento. Então, a indústria precisa, após gerar os seus esgotos, tratá-lo na própria indústria, tá certo? Então, esse tratamento da indústria, ele vai fazer com que esse esgoto industrial tenha características similares ao esgoto doméstico. Aí sim, depois que a indústria tratar esse esgoto e ela tiver autorização da agência ambiental, tá certo? Que vai na indústria e observa quais são as características quantitativas e qualitativas desse esgoto industrial, após tratamento, libera ou não o lançamento desse esgoto industrial tratado na rede coletora de esgoto, tá certo? Essas características vão depender do nível de tratamento que a indústria utiliza, ou seja, como que essa indústria vai tratar esse esgoto, tá certo? De forma a deixar ele com características de esgoto doméstico. E a quantidade de esgoto que essa indústria está gerando. O órgão ambiental geralmente autoriza uma fração de vazão pequena, né, que essa indústria possa lançar na rede coletora, sem mudar as características da rede coletora, que é uma rede doméstica, tá certo? E essa última bolinha aqui, que a gente tem como contribuição pluvial parasitária, é que, eventualmente, água de chuva pode estar dentro da rede de esgoto. Mas isso aqui não é legal, tá certo? Isso aqui não tecnicamente falando, não é apropriado, porque o nosso sistema de esgotamento sanitário é um sistema separador, onde a gente tem uma rede para o esgoto sanitário e uma outra rede para a água de chuva. Então, o nosso sistema adotado aqui no Brasil de esgotamento sanitário é um sistema separador. Então, a água de chuva ela não deve estar dentro da rede coletora de esgoto. E nem o contrário, nem o esgoto deve estar dentro da rede de água de chuva. O que a gente muitas vezes não observa isso na prática, tá certo? Mas, tecnicamente falando, o nosso sistema é separador. Água de chuva numa rede e esgoto sanitário na outra. Então, aqui a gente vê hidraulicamente como é que uma rede de esgotamento sanitário funciona. Diferentemente de água, que funciona sob pressão, por isso que a gente abre a torneira na nossa casa e a água chega, a rede de esgoto tem como escoamento livre, ou seja, escoamento por gravidade. Então, ela precisa ter uma certa declividade nesse tubo, e esse escoamento é por gravidade, ou seja, do ponto mais alto para o ponto mais baixo. Então, a gente vê aqui um exemplo característico, tá certo? De um tubo, que ele tem uma certa declividade, e a gente vê esse fluido aqui escoando por gravidade, tá certo? Se vocês observarem, existe uma lâmina d'água dentro do tubo, ou seja, o tubo não é completamente preenchido pelo esgoto, diferentemente também da rede de água. A rede de água a gente tem a seção cheia, 100%, porque ele trabalha sob pressão. Nesse caso aqui, como o nosso fluxo natural é por gravidade, tá certo? A gente precisa ter definido aqui uma lâmina d'água, ou seja, quanto de esgoto pode ser ocupado no tubo. Essa lâmina d'água, por norma, ela é estabelecida em 75%, ou seja, 75% do tubo pode ser ocupado por esgoto. 25%
fica livre, tá certo? E esses 25%, ele tem uma função bem importante, que é o acúmulo dos gases. Quando a gente tem a geração de esgoto, a gente vai ter a presença de matéria orgânica que vai se degradar. Consequentemente, em função da degradação dessa matéria orgânica, a gente vai ter a geração de gases, em especial o CO2 e o metano. E esses gases eles se desprendem da massa líquida e eles precisam de um local para ficarem armazenados. E é justamente esses 25% aqui de sobra que eles ficam armazenados. Então, quando a gente projeta uma rede coletora, a gente tem como obrigação estabelecer aqui o que se chama de lâmina d'água máxima, que vai numa relação de 75% do diâmetro do tubo. Então, o que é que tem dentro desse esgoto sanitário que faz com que a gente precise tratar ele, tá certo? Então, a gente tem, primeiramente, uma taxa de retorno em torno de 80%, ou seja, 80% da água que a gente consome, tá certo? A gente gera esgoto. É aquela água que a gente toma banho, é aquela água que a gente dá descarga, que a gente lava roupa, que a gente lava prato. Então, 80% da água que a gente recebe na rede de abastecimento de água vira esgoto. E os outros 20%? Os outros 20% é água que é consumida, é água que eu bebo, é água que eu uso para cozinhar alimentos, é água que eu uso para irrigar a planta, tá certo? É aquela água que não volta para a rede, é água que é consumida. Então, o nosso esgoto, ele tem como base a água. Ele é 99,9% água, tá certo? Então, a matriz é água, a base é água. Mas por que, mesmo ele sendo água, se eu não tratar, ele vai poluir os corpos hídricos? Porque existe uma outra fração, de apenas 0,1%, que é poluição. E por conta desse 0,1% é que eu preciso tratar. E se a gente pensar, o que é que está aqui dentro desse 0,1% que vai fazer com que esse esgoto precise de tratamento? A gente vai ter sólidos, a gente vai ter matéria orgânica, a gente vai ter patógenos, a gente vai ter nutrientes, em especial o nitrogênio e o fósforo, tá certo? Então, esses 4 componentes é que geram a poluição dos nossos rios, tá certo? Os sólidos vão causar o assoreamento, a matéria orgânica ela vai entrar em decomposição, consequentemente, as bactérias que vão degradar essa matéria orgânica, elas, inicialmente, as de primeiro grupo, são de origem aeróbica, então ela precisa respirar oxigênio, assim como a gente, para poder fazer a atividade metabólica dela. Então, ela respira o oxigênio do rio para poder degradar a matéria orgânica. Consequentemente, quando ela respira o oxigênio que está dissolvido no rio, esse oxigênio cai. E aí vai faltar oxigênio para as plantas, para os peixes. E aí esse rio começa a entrar em processo de degradação, tá certo? A gente tem os patógenos, que são micro-organismos que fazem mal para a nossa saúde. Então, se a gente consumir essa água, ou a gente tiver algum contato primário com essa água, a gente pode ter algum problema, tá certo? De saúde. E os nutrientes, em especial o nitrogênio e o fósforo, que vão causar, quando estão em excesso no rio, o processo de eutrofização, que é aquele crescimento excessivo de plantas, tá certo? E algas, onde a gente vê aquele rio bem verdinho, que a gente acha até bonito o visual, tá certo? Mas aquele rio está com uma produção excessiva de plantas, uma produção excessiva de algas, devido ao aporte de nutrientes, tá certo? Eventualmente, como eu falei para vocês, a gente também pode ter a contribuição de água de chuva, mas o que não é satisfatório pelo nosso regime de escoamento sanitário adotado aqui no Brasil, onde a gente tem um sistema separador. Então, o sistema de esgotamento sanitário, o sistema de esgoto sanitário, que a gente utiliza essa sigla aqui, SES, ele é um conjunto de obras e instalações que vai desde a coleta desse esgoto, tá certo? Essa coleta pode ser individual ou coletiva. Individual, geralmente, a gente vê mais no interior, né? A gente tá passando na estrada, a gente vê aquelas casinhas que atrás tem um banheirinho, ou dentro da própria casa tá o banheiro, mas atrás você tem uma fossa. Então, ali é um sistema individual de coleta e tratamento. Quando a gente fala de cidade, a gente está falando de um sistema coletivo, ou seja, eu estou propiciando para aquela cidade uma rede coletora de esgoto que vai coletar e transportar e tratar esse esgoto daquela cidade, daquele município, tá certo? Então, essa é a situação mais ideal para a gente. Então, o sistema de esgotamento sanitário vai desde a coleta ao transporte, tá certo? Ou seja, o afastamento da sua casa, daquele esgoto, do tratamento e a disposição final. Então, o sistema de esgotamento sanitário não é só a coleta e a disposição final, ela precisa incluir o tratamento.
Se a gente só coleta e não trata, a gente não está fazendo muita coisa, a gente está só afastando essa poluição da nossa casa, tá certo? A gente está lá na frente depositando isso no corpo hídrico e a gente está tendo problemas de poluição. Então, a gente tem que coletar, tratar, para depois dar a destinação final adequada. Então, se a gente tiver que fazer um fluxograma do sistema de coleta e transporte de esgoto, a gente vai ter o sistema individual, que é esse que eu falei para vocês, um sistema de, por exemplo, fossa-filtro, destinado a uma comunidade pequena, ou então a apenas uma casa, um conjunto de casas, ou o sistema coletivo, né, que é o sistema maior para os municípios, tá certo? Ou seja, a gente vai ter uma abrangência maior da população. Dentro desse sistema coletivo, a gente ainda vai ter uma subdivisão de sistema unitário e sistema separador. Daqui a pouco eu explico direitinho cada um desses. E no sistema separador, a gente tem um sistema convencional, que é adotado nas cidades, e um sistema alternativo chamado de condominial. Então, a gente vai agora passar a explicar cada um desses sisteminha aqui do sistema de coleta de transporte de esgotos. Então, o primeiro é o sistema individual, onde a gente tem aqui uma casinha, tá certo? E essa casinha vai dar a destinação individual dos esgotos dela. Então, os esgotos estão sendo coletados e aqui estão sendo destinados para uma fossa séptica, que nada mais é do que um tanque, tá certo? Um nível de tratamento muito simples, mas ainda muito utilizado em locais onde a gente não tem rede coletora, tá certo? E aqui seguido de sumidouro. Esse sumidouro é um processo de após o tratamento da fossa, tá certo? Que não é um tratamento avançado, como eu falei anteriormente, mas já é alguma coisa. A gente tem a infiltração no solo. Esse tipo de configuração a gente já observa que existe aí uma certa poluição sendo lançada no solo, tá certo? Tanto poluição do solo como poluição das águas subterrâneas, tá certo? Mas é um sistema individual ainda muito utilizado em locais que não tem rede coletora. Aqui nessa outra figura a gente também tem uma configuração de um sistema individual. Aqui um pouco mais complexozinho já tem uma configuração melhor, onde eu tenho uma fossa e após a fossa eu tenho um filtro. Então a configuração aqui de um tratamento é fossa-filtro e depois um sumidouro para esse esgoto tratado ser lançado no solo. Mas observe que eu preciso de muito espaço para fazer uma configuração dessa. Ou seja, eu preciso ter um quintal muito grande ou uma frente de casa muito grande, embora que isso aqui fique enterrado no solo, para poder ter uma configuração como essa. Um outro cuidado que eu tenho que ter é a distância mínima entre o sistema de tratamento individual e um possível poço, tá certo? De abastecimento. Muitas vezes a gente tem na mesma casa, no mesmo terreno, um sistema fossa-filtro ou um sistema fossa-sumidouro e a gente também tem um poço de coleta de água subterrânea. Então, a gente tem que ter cuidado para essa distância mínima não ser menor do que 30 metros, porque a gente não está lançando o esgoto aqui a partir do sumidouro no solo. Então, esse esgoto se infiltra no solo e alcança o lençol freático. E aqui, da outra forma, eu estou lá captando a água desse lençol freático, então estou fazendo o quê? Utilizando esse lençol freático poluído, tá certo? Então, essa configuração, ela é válida quando a gente não tem sistema coletivo, mas a gente precisa ter muito cuidado, porque a gente precisa de área atrás. A gente precisa ter esse cuidado de distância entre poços de água subterrânea, tá certo? Às vezes você nem sabe que seu vizinho tem uma configuração como essa e você vai e fura um poço e está utilizando essa água subterrânea, tá certo? Então, esse é o sistema individual que a gente tem. Quando a gente passa para o sistema coletivo, que são aqueles sistemas destinados às cidades já mais estruturadas, tá certo? Onde a gente vai passar uma rede coletora na rua para receber esses esgotos, a gente tem a opção dele ser ou um sistema unitário ou um sistema separador. Aqui no Brasil, a gente utiliza o sistema separador, tá certo? Mas agora a gente vai falar do unitário para depois falar do separador. Então, o sistema unitário é um sistema único, onde na mesma tubulação são conduzidos os esgotos e as águas de chuva, tá certo? Então, obviamente que essa tubulação ela tem uma grande dimensão, uma tubulação de dimensão maior, tá? Então, a gente tá vendo aqui nessa figura a cidade, né, tá certo? E aí, essa cidade tem uma única tubulação, onde ela recebe os esgotos das cidades e a contribuição das águas pluviais, tá certo? Esse sistema a gente muitas vezes vê em filme, onde as pessoas estão correndo por dentro da rede de esgoto, né? São tubulações enormes, as pessoas têm, às vezes a gente vê nos filmes fugindo, né, pela rede de esgoto. Então, quando a gente vê aquela situação, é um sistema unitário, que são sistemas de grandes dimensões.
Quais são as limitações desse sistema? Por que é que a gente opta pelo sistema separador e não pelo unitário? Por alguns aspectos. Primeiro, são tubulações de grandes dimensões, ou seja, elas são mais caras para serem implantadas, tá certo? A gente precisa, em época de chuva, isso alcança vazões grandes, tá certo? Então, a nossa ET lá na frente, ela não tem muitas vezes condições de suportar uma vazão tão grande em período de chuva e associada à produção de esgoto. Então, o que é que acontece? Nesse período de chuva, se liga um extravasor. O esgoto, aqui nessa situação do sistema unitário, fica muito diluído. E aí se liga um extravasor em dias de chuva intensa para o corpo receptor. Então, esse esgoto sem tratamento vai ser lançado no corpo receptor. Isso é uma limitação do processo, tá certo? Então, além do custo ser muito grande, né, de instalação dessa rede, pelo tamanho das tubulações, pelos diâmetros grandes dessa tubulação, a gente tem também essa questão da ligação do extravasor. E tem a questão, por exemplo, na época de chuva, ela trabalha com seu limite máximo. Em época de seca, ela trabalha com seu limite bem abaixo. Então, ela oscila muito, né, entre o regime de chuva e o regime de estiagem, tá certo? Então, no Brasil, não é adotado esse sistema unitário. É adotado o sistema separador. Mas isso não quer dizer que ele não funciona. Ele funciona, né? Em alguns países, a gente vê nos Estados Unidos, a gente tem em Paris, tá certo? Na França, a gente tem em Paris, especialmente. Na Itália, a gente também tem alguns aspectos ainda, algumas cidades que utilizam o sistema unitário. São sistemas mais antigos, tá certo? Mas a gente ainda tem. Então, aqui, por exemplo, em Paris, né, na França, a gente tem um sistema unitário antigo, tá certo? Que foi do século XIV. Então, a gente vê aqui tubulações, né, de grandes dimensões, onde a gente tem aqui a passagem do esgoto e da água pluvial, tá certo? Inclusive, depois, se vocês quiserem acessar esse vídeo aqui, vocês podem ver um vídeo sobre o Museu dos Esgotos de Paris, que são ainda trechos da cidade que se foram preservados, né, pelo sistema unitário de coleta do século XIV. Então, a gente vê as grandes dimensões que são esse sistema de coleta, tá certo? Então, o Museu dos Esgotos de Paris virou uma atração, virou um ponto turístico da cidade por conta do seu sistema de coleta aí do século XIV. A gente também tem aqui um outro exemplo de sistema unitário, a cloaca máxima, tá certo? Uma das mais antigas redes de esgoto do mundo, que foi na antiga Roma, tá certo? E funcionou até a queda do Império Romano. Então, vejam que são grandes estruturas. Então, quais são as desvantagens desse sistema? Por que a gente, no Brasil, opta por não utilizar esse sistema? Primeiro, pelas grandes dimensões, né, que dão aí grandes custos iniciais, tá certo? Pelo risco de refluxo do esgoto sanitário para o interior das residências, por ocasião das cheias. Então, em épocas que a gente tem muita chuva, essa tubulação aí está trabalhando num regime bem sobrecarregado, pode acontecer de dar retorno nas casas. As ETs não são dimensionadas para tratar toda a vazão que é gerada no período de chuva. O que acontece é o extravasamento sem tratamento, que a gente já explicou anteriormente. Pode acontecer mau cheiro proveniente das bocas de lobo, tá certo? E o regime de chuva demanda tubulações de grandes diâmetros, com capacidade ociosa no período seco, que a gente já comentou também sobre isso. Ou seja, no período seco trabalha bem folgado e no período chuvoso trabalha na sua capacidade muitas vezes máxima, tá? Então, no Brasil, a gente opta pelo sistema separador, onde a gente vai ter duas redes. A gente vai ter uma rede de coleta de água de esgoto e uma rede de coleta de água de chuva, tá certo? A gente vai ter o sistema de esgoto sendo coletado e levado para uma ET. E o sistema de água de chuva, a partir da rede de drenagem, vocês depois vão ter um capítulo do livro só falando sobre isso. A gente vai ter uma rede de drenagem, onde vai coletar essa água de chuva, que aí é um outro sistema, e depois vai lançar no corpo receptor. A rede de drenagem, a gente não tem tratamento para água de chuva. A gente considera que a água de chuva é uma água limpa. Então, essa água vai ser simplesmente coletada e depois destinada no corpo receptor, que pode ser um rio, que pode ser um mar, tá certo? Então, a gente às vezes acontece de ver canais da rede de drenagem poluídos, mas eles estão poluídos não é por conta da água de chuva, eles estão poluídos porque por falta de saneamento no município, tá certo? Ou porque não tem saneamento em 100% do município, esse esgoto ele é lançado de forma indevida na galeria de água pluvial. Aí, como essa água pluvial não tem tratamento, isso vai para os nossos canais e a gente vê os canais poluídos, tá certo? Mas em tese, tecnicamente, não era para ser.
era para ser um canal de água limpa. Quando a gente vê em Veneza, como a gente vê nos canais de Amsterdã, são canais de águas pluviais que são limpos, tem navegação, né? Tem casas, muitas vezes casas de veraneio na beira do canal, tá certo? A gente vê isso em Amsterdã, onde as pessoas utilizam aquele canal como área de lazer, tá certo? Ou de transporte. No nosso caso, a gente vê o canal como água suja, tá certo? Mas a gente vê esse canal com água poluída por conta desse lançamento indevido do esgoto daqui era para estar na rede coletora e está na rede de água pluvial. Mas sabendo que no Brasil, nosso sistema é separador. O que é certo é ter uma rede de esgoto e uma rede de água pluvial separada, independente. Então, aqui a gente tem uma planta, por exemplo, de uma rua, tá certo? Aqui tem uma rua A e aqui tem uma rua B. Então, a gente tem que ter na rua uma rede para coletar água de chuva e uma outra rede para coletar a rede de esgoto. E aí a gente vai ter na rede de esgoto as pessoas ligando nas suas casas nessa rede coletora, tá certo? Então, quais são as vantagens do sistema separador? Eu afasto a água pluvial, tá certo? Eu afasto até mais rapidamente essa água pluvial. Eu trabalho com tubulações de menores dimensões, tá certo? Para coleta e afastamento dessas águas residuárias. Eu tenho uma redução de custo e no prazo de construção é muito mais fácil trabalhar com dimensões de tubulações menores, tá certo? A escavação é bem menor, os prazos de construção vão ser bem mais otimizados. A gente tem uma melhoria das condições de tratamento de esgoto sanitário. Quando a gente tem lá no sistema unitário a introdução da água da chuva e do esgoto da mesma tubulação, esse esgoto ele fica muito diluído e aí é muito mais complicado para a gente trabalhar, fazer o tratamento de um esgoto diluído do que um esgoto concentrado, por incrível que pareça, tá certo? Então, quando a gente tem um sistema separador, é mais fácil a gente tratar esse esgoto do que no sistema unitário. E não precisa ocorrer o extravasor de esgoto no período de chuva intensa, ou seja, quando estiver chovendo muito, eu não preciso ligar aquele sistema sem tratamento no corpo receptor, tá certo? Porque eu tenho duas redes separadas. Então, essas são as vantagens do sistema separador de coleta de esgoto. Existe também no Brasil a introdução de uma nova rede, tá certo? Embora que a gente veja isso ainda muito dentro, não rede pública, mas dentro de alguns estabelecimentos ou até em alguns meios de transporte. Então, a gente vê hoje em shopping center, em avião, navio, trem, o sistema de rede de esgoto pressurizado, ou então a vácuo, tá certo? Isso está sendo bastante difundido, porque economiza muito aí no consumo de água, tá certo? Quando a gente vai no shopping Rio Mar, por exemplo, se você for no banheiro, você vai ver que o sistema de descarga é a vácuo. Se você estiver num avião, você também vai perceber que o sistema é a vácuo. Esse sistema, ele utiliza uma quantidade bem menor de água. Por exemplo, no sistema convencional, a gente pode utilizar até 6 litros de água para dar uma descarga, enquanto no sistema a vácuo a gente utiliza 1,4 litros, tá certo? Lógico que a gente também tem um custo da energia associado, porque esse vácuo é feito sob pressão e isso gera o consumo de energia, tá bom? Mas mesmo assim a gente ainda tem um avanço aí no consumo, na redução do consumo de água. Tá? Se vocês quiserem depois dar uma observada também nesse outro link aqui de vídeo no YouTube, vocês vão ver uma técnica onde a gente, dentro da nossa própria casa, a gente pode fazer uma redução no nosso consumo de água na descarga, tá certo? Então, a gente tem a descarga, vamos supor, de 6 litros, né, a cada acionamento, e se você colocar uma garrafa PET cheia de água dentro da caixa acoplada, ou seja, uma garrafa PET de 2 litros, a gente vai ter em cada descarga um consumo de 2 litros de água, porque a garrafa PET lá cheia, ela vai ocupar o volume de 2 litros. Então, quando a caixa for encher, após a descarga, ela vai encher 4 litros, porque já tem 2 litros lá dentro, referente ao volume que está na garrafa PET. Então, a gente, em vez de gastar 6 litros de água por descarga, que é um volume grande de água, tá certo? A gente vai gastar 4. Então, isso aí é uma redução de 2 litros por descarga, mas se a gente pensar quantas descargas a gente dá no dia e pensar em quantas pessoas tem na nossa casa, no final do mês isso aí dá uma economia de água bastante significativa. Então, se vocês tiverem curiosidade e quiserem dar uma olhada lá no link e aplicar isso na casa de vocês ou difundir com outros colegas, também é bem válido. Um outro sistema coletivo é o sistema condominial. O sistema condominial, ele é um sistema interessante porque limita a forma de coleta dos esgotos de um prédio.
Só que, em vez de ser um prédio, é um conjunto de casas. Então, em vez de ser na vertical, onde o esgoto, por exemplo, do 7º andar passa pelo do 6º, pelo do 5º, pelo do 4º, pelo terceiro, pelo segundo, pelo primeiro, até chegar no térreo, onde esse esgoto é coletado numa tubulação só. Se a gente imaginar agora que esse prédio está deitado, ou seja, são casas, o esgoto das casas dos vizinhos vão ser coletados ou pela frente do lote, ou pelo fundo do lote, ou numa configuração mista, por uma única tubulação, tá certo? E vai ter um ponto de coleta lá que vai ligar na rede da rua. Então, é um sistema que foi elaborado de forma alternativa para minimizar os custos de coleta, tá certo? Então, em locais, principalmente de menor poder aquisitivo, onde as pessoas não tinham condições de fazer individualmente sua ligação na rede coletora, opta muitas vezes por fazer o sistema condominial, tá certo? Onde essa configuração é tida coletivamente. Então, vamos ver um fluxogramazinho para a gente entender melhor. Então, imagina que esse sistema condominial do tipo lote, aqui onde eu tenho a quadra, eu tenho várias casinhas. Em vez de cada casa fazer o seu ligamento na rede coletora individual, eu tenho aqui uma configuração, ó, onde os esgotos estão sendo coletados ou pelo fundo de lote, ou pela frente do lote, até vir para um ponto único aqui na rede coletora pública que está passando na rua, tá certo? Então, a gente pode ter aqui as caixas de passagem, tá certo? E o ramal condominial aqui passando por dentro da casa dos lotes das pessoas, tá certo? Até ser ligado na rede pública, tá bom? Então, esses sistemas são adotados, em alguns casos, visando a diminuição dos custos da rede de coleta, tá certo? Sendo assim, um sistema alternativo de coleta e transporte dos esgotos. A gente chama condominial porque é como se fosse atender um condomínio, tá? Só que isso de casas, tá? Então, quando a gente fala do sistema de esgotamento, a gente tem algumas unidades que compõem esse sistema convencional, que é que a gente vai trabalhar aqui, o sistema coletivo convencional de esgotamento sanitário. E quais seriam essas unidades que compõem esse sistema convencional? A gente tem as tubulações ou canalizações, tá certo? Que são os coletores, interceptores, emissários, que a gente vai ver nas aulas seguintes as funções de cada um desses coletores, tá certo? A gente vai ter órgãos acessórios, postos de visita, terminal de inspeção e limpeza, terminal de limpeza, caixa de passagem, que também a gente vai estudar isso no capítulo seguinte. A gente tem as estações elevatórias, que são dispositivos que servem para elevar a cota dessa tubulação. Lembra lá no comecinho da aula que eu falei que essa rede ela funciona por gravidade, ou seja, ela tem que ir de um ponto mais alto para um ponto mais baixo. Mas você vai chegar a uma profundidade de 3 metros, 3,5 metros, que isso vai ficar inviável manter essa tubulação nessa profundidade, tá certo? Então, a gente precisa elevar novamente essa tubulação e depois ela seguir novamente por gravidade. Então, o mecanismo que faz essa elevação, tirar de uma cota mais baixa, quando essa rede está profunda, para uma cota mais acima, chama-se estação elevatória, tá? As estações de tratamento de esgoto, nas nossas ETs, a forma de disposição final e algumas estruturas especiais, né? Quando eu preciso transportar algum obstáculo, ou em algumas eventualidades onde essa rede pode trabalhar sob pressão, mas são condições especiais, tá certo? Então, o que é que a gente tem aí como unidade de componentes? São as tubulações, os órgãos acessórios, que a gente chama PV, TIO, TL, caixa de passagem, mas que eu já falei para vocês o que significa cada um deles. E nas próximas aulas a gente vai tentar, no capítulo lá de coleta e tratamento, vocês vão ver detalhamento sobre esses órgãos acessórios. As estações elevatórias, que a gente chama de EE, e as ETs, que a gente chama de ETE, tá certo? Então, com isso, a gente fecha a nossa aula gravada, tá certo? E como atividade para ser entregue no dia da avaliação, vocês vão fazer uma pesquisa sobre as condições sanitárias do seu município. Então, vocês vão pesquisar nos órgãos competentes do seu município ou em algum site que seja oficial, tá certo? Essas informações, e vão observar 3 aspectos. Primeiro, qual o percentual de atendimento da rede coletora de esgoto no seu município? Desse percentual, quanto que é tratado, ou seja, coleta de esgoto é 80%, mas nem todos os 80% do esgoto que é coletado no meu município, por exemplo, é tratado, apenas tantos por cento que é tratado, tá certo? Então, essa é a segunda questão. Qual o percentual de esgoto coletado que é tratado? E o terceiro, quais os principais problemas de saúde pública que a falta de saneamento vem causando no seu município? Então,
a gente sabe que a gente tem, nos municípios brasileiros, a gente não consegue ainda um índice satisfatório de coleta e tratamento de esgoto, e aí, por conta disso, a gente tem vários problemas de saúde pública. Então, eu quero que vocês tentem levantar no seu município quais são esses problemas de saúde pública, tá certo? Importante, escrever o nome do município que vocês estão trabalhando, ou seja, o de vocês, e qual foi a fonte ou as fontes de obtenção das informações, ok? Então, essa atividade é a atividade da aula gravada, que deve ser entregue no dia da avaliação, tá certo? E aí vocês precisam lembrar de assinar a ata na entrega dessa atividade, tá bom? Então, hoje a gente vai ficando por aqui. Uma boa semana de estudos para vocês e até o próximo encontro. Obrigada e tchau, tchau.